Vicente Godinho, pesquisador da Embrapa Rondônia, membro da ProSoja Rondônia, já está aqui conosco por vídeo. Vicente, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado por essa oportunidade aí, bom dia para todos. Vicente, conta pra gente como é que tem sido o desenvolvimento dessa safra por aí. As chuvas têm sido positivas no estado até esse momento, né? Positivo. O que aconteceu nessa safra? Nós vimos a safra ano passado de uma irregularidade climática muito grande. Quando você pega a distribuição da chuva ao longo do ano, a gente teve até mais chuva que dentro da normalidade, mas a distribuição foi muito ruim. Tanto nós tivemos incêndios recordes no estado. Só para a gente ter uma ideia, essa normalidade não acontecia há 36 anos na nossa região. Né? Então, foi um ano muito ruim o ano passado para a agricultura, não só pela função dos preços, mas também pela condição dessa diversidade climática, que a gente começou a safra tarde, né? Depois plantou e teve mais um período sem chuva, né? Muitas regiões atrasaram o plantio, para você ter ideia, o ano passado encerrou após 20 de janeiro, né? Esse ano não, esse ano já foi mais, a chuva foi menos irregular, ela começou um pouco mais tarde, mas os plantios fechou, né, oficialmente dia 9 de janeiro. A partir de então, não é mais permitido o plantio da soja no estado nesse ano agrícola. Mas começou, de certa forma, muito bom. Algumas poucas regiões do estado que ainda teve um acesso à restrição de chuva no início do plantio, mas nas demais regiões do estado a chuva tem transcorrido bem. Inclusive, a região aqui do Cone Sul já deveria estar começando a colher ontem, né? Só que São Pedro jogou a água aí praticamente desde domingo, está chovendo praticamente todos os dias e quase que o dia todo. E aí, Luiz, nesse cenário, você destacou nesse início da colheita ali para os próximos dias, como é que estão as expectativas para a produtividade? Deve ser positiva diante desse cenário de clima? A gente acredita que a condição climática esse ano vai favorecer o desenvolvimento e a produtividade. Só que tem uma coisa, em função dos preços praticados, a descapitalização do produtor, o grau de endividamento, houve menor investimento na lavoura de soja e também a gente vai perceber isso no milho, né, principalmente no milho, e então a gente deve reduzir produtividade em função de insumos, né, ou seja, de tecnologia, mas deve melhorar essa produtividade com certeza em relação ao ano passado em função da distribuição das chuvas. E aí, Vicente, esses trabalhos de colheita devem se estender por que período por aí no estado? Aqui a gente planta, a gente colhe até o meado de março, final de março, dependendo da condição climática. Se a gente tem um março mais seco, você antecipa a colheita. Se você tem um março mais chuvoso, ela pode ser postergada até o mês de abril, o primeiro quinzena de abril, a gente ainda tem gente colhendo soja aqui no nosso estado. Né? Agora, a principal região produtora, por enquanto, que é a região Cone Sul, porque muito brevemente a gente deve estar sendo ultrapassado por outras regiões do estado, o plantio, a colheita, ela normalmente se encerra no final de fevereiro. E aí, Vicente, olhando para o lado de pragas, de doenças, como é que foi esse ciclo aí no estado? Felizmente, esse ano, a pressão de ferrugem tem sido baixa até então. Né? O controle de plantas invasoras foi satisfatório, o controle de pragas ele aconteceu, mas não na forma que aconteceu ano passado. A gente teve espodóptera atacando áreas de pastagem e essa espodóptera também atacou algumas lavouras de soja. Isso fez com que tivesse uma demanda muito forte de inseticida no estado, uma vez que a área de pastagem no estado é de 9 a 10 vezes a área de plantio de soja. Então, houve uma demanda de defensivos nessas áreas de pastagem e, consequentemente, afetou a lavoura de soja. Felizmente, a gente teve uma pressão grande de pragas, senão a gente teria um problema muito sério no controle dessas pragas em função da dificuldade de conseguir defensivos. E aí, Vicente, pensando na colheita, como é que está a previsão para as chuvas nesse período de colheita, já que uma colheita com chuva também é prejudicial, né? É prejudicial. Tem algumas regiões do estado que colher soja dentro do padrão é uma coisa muito difícil. O pessoal já está preparado para isso. São regiões onde a gente tem uma estrutura de colheita mais robusta, mas infelizmente a estrutura nossa de processamento dessa colheita, né, a secagem, ela ainda é deficitária. Né? O estado, né, de uma forma geral, a gente tem uma capacidade de colheita muito grande, maior que as demais regiões do país em função da nossa condição climática. Então, todo produtor aqui trabalha com uma capacidade maior para a colheita. Né? A gente espera que transcorra bem. Se São Pedro ajudar, né, hoje, com um intervalo pequeno de chuva, você consegue entrar na lavoura, diferentemente de outras regiões. Aqui deu 2, 3 horas de estiagem, praticamente todo o estado você consegue colher.
exceto algumas poucas regiões do estado que isso não acontece. Então, se der uma trégua um pouco da chuva, você tem um avanço muito grande na colheita. Para você ter ideia, a gente tem uma capacidade de colheita hoje de mais de 7% a nível de estado por dia. E pensando na comercialização, Vicente, como é que está esse cenário para o produtor aí do estado avançar com essas vendas? Hoje o produtor está muito preocupado porque ele tem um comprometimento muito grande dessa safra, inclusive atrelado a dívidas anteriores, né? Então, isso aí atrasou muito a comercialização da soja esse ano, uma expectativa de melhoria de preço. Uma vez que ele estava bastante descapitalizado, ele acabou esperando. Não sei se foi a estratégia correta ou foi a estratégia errada, mas foi isso basicamente que aconteceu. Você teve um grande comprometimento da nossa safra em função das trocas, né? A principal modalidade de comércio de insumos no estado ainda é troca. Então, você já tem um grau grande de comprometimento da lavoura com venda antecipada em função dessa operação. Mas a venda mesmo do produtor para as trades, ela tá um pouco atrasada ainda. E aí, Vicente, pensando na sequência das atividades, como é que fica calendário para a segunda safra de milho aí no estado? O plantio do algodão já começou, né? Alguns produtores, como atrasou um pouco o plantio da soja, ele deixou umas áreas em pousio e começou o plantio do algodão exatamente no começo de janeiro, né? Esse pessoal que está colhendo o algodão, desculpa, a soja hoje já está plantando o algodão também. O milho, né, a expectativa nossa é normalmente a partir do dia 20 de janeiro. Alguns produtores podem colher um pouco mais antecipado, só que a gente tem um problema muito sério. Como a gente está falando, está chovendo hoje, isso aí acaba prejudicando o desenvolvimento do milho, principalmente lá na fase final dele, que ele ainda toma muita chuva e tem muito milho avariado, né? E o milho avariado ele não dá exportação. Então a gente tem essa dificuldade. E o produtor sabe também que as melhores oportunidades são atingidas com milho a partir de 20 de janeiro. Ele tem segurado um pouco o plantio, mas a gente deve evoluir bem para o milho. A minha preocupação com o milho é exatamente a questão de investimento, né? A gente deve manter a área, talvez até aumentar a área, mas o investimento vai ser reduzido e de forma bastante significativa, pelos baixos preços praticados pelo milho e pelo pequeno grau de investimento que o produtor tem, principalmente para a cultura de sucessão. Vai sendo uma sequência, né, Vicente? O produtor consegue menos rentabilidade numa safra e vai investir menos na próxima, né? No estado a gente tem uma segunda safra muito forte aqui com o capim, né? Nós temos uma pecuária bastante exuberante, né? Nós temos mais de 18 milhões de cabeças, nós temos mais de 6 milhões de hectares de pastagem, então o produtor de safrinha tem alguns deles, né? Não é pouco deles, né? Uma porção bastante representativa deles, e uma área hoje, acredito que esse ano vai ser empatando quase com a área de milho, a gente deve ter capim em sucessão à soja, para que o produtor consiga, que é uma cultura de menor investimento, né? E o ano que ele está descapitalizado, normalmente isso aí tem ajudado. Aquelas regiões que ele tem infraestrutura, aqueles lugares que ele tem facilidade de conseguir animais, muito provavelmente, muito produtor esse ano vai estar optando para capim segunda safra. Vicente, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Deixa eu fazer o meu merchan. A Embrapa, como todo ano faz, em fevereiro, dia 13, nós vamos fazer o dia de campo de soja, né? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para estar falando sobre esse assunto aqui e agradecer a todo mundo. E esperamos que os produtores, não só de Rondônia, como do Brasil inteiro, tenham uma safra melhor que ano passado. As dificuldades foram muito grandes no ano passado, de sul a norte, né? E a gente espera que esse ano seja um ano agrícola melhor e que a gente consiga atingir bons preços e exatamente equilibrar a agricultura da forma que a gente imagina. A importância da agricultura brasileira no cenário internacional e no cenário mundial na produção de alimentos era muito forte, mas o produtor tem que estar capitalizado, porque não adianta você ter pujança de um lado e o produtor quebrando do outro. Isso é aí que a gente não quer, a gente quer sucesso na atividade agrícola. Vicente, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar os resultados da colheita da soja aí no estado. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Da próxima vez, a gente com certeza vai trazer alguns números das safras mais fortes do que a gente tem hoje. O Vicente Godinho, pesquisador da Embrapa Rondônia, membro da ProSoja Estadual, conversando com a gente para mostrar um pouquinho esse retrato da safra de soja lá no estado de Rondônia, dessa temporada 24-25, trabalhos de colheita prestes a começar no estado, expectativa de boas produtividades em função de um regime de chuvas positivos ao longo deste ciclo. O Vicente também destacou que, por outro lado, esse potencial produtivo tende a ser um pouco limitado em função da redução de investimentos tecnológicos dos produtores nessa safra, mas ainda assim
assim a esperança é mais produtividade do que o atingido no ano passado, e aí também deixando uma boa janela para o plantio da segunda safra de milho lá em Rondônia.